Saudações, comunidade jurídica! Vamos dar início a mais um Falando Direito, o podcast que conversa com as maiores personalidades do universo jurídico brasileiro. E a nossa convidada de hoje é a doutora Cláudia Duarte e Trinca, advogada criminalista e tribuna, especialista em direito processual penal, diretora institucional do Movimento Artigo 1, ex-conselheira das prerrogativas, ex-presidente da Comissão de Assistência Judiciária da OAB Pinheiros, vice-presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Pinheiros, membro de diversas comissões na OAB Seccional. Roda a vinheta. Doutora Cláudia Duarte Trinca, grande prazer te receber aqui, uma pessoa que eu acompanho aí pelas redes sociais, pelas entrevistas, e hoje eu estou tendo uma oportunidade de te conhecer pessoalmente, pela primeira vez, não te conhecia. Olha, o prazer é meu, me sinto honrada de estar aqui no seu programa, podendo falar um pouco sobre a minha pessoa, um pouco sobre o meu trabalho. É uma grande honra para mim. O programa começou agora, já está bombando, mostra talento, mostra que realmente você está conseguindo trazer o público-alvo, né, para a atenção de pontos fulcrais, eu acho, do direito e de uma maneira gostosa, porque é difícil, né, ter esse carisma, né, e tornar gostoso esse bate-papo. Então, para mim, é uma honra. Não, o objetivo é esse. O Falando Direito tem o objetivo de trazer as pessoas e mostrar um outro lado, um pouquinho sobre a vida, a carreira dessas personalidades do direito, que normalmente a gente não tem oportunidade de conhecer em uma entrevista comum, onde a doutora Cláudia sempre vai falar sobre os assuntos jurídicos, alguns assuntos polêmicos, que nós vamos também falar um pouquinho hoje, mas é importante que aqui vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, a sua experiência dentro da advocacia, e eu queria começar, como eu sempre gosto de começar, no começo. Parece que a doutora, antes de fazer o direito, fez outra faculdade, é isso? Como Sim. que foi? Antes do direito, eu fiz a FEA, fiz economia, né? Fui estudar a FEA, e até o segundo ano, as matérias eram muito gostosas, porque elas são muito generalistas, né? Eu sempre gostei desses assuntos macroeconômicos, política, né? Sempre me enveredei por essas áreas, inclusive tinha matéria também de direito. Mas, quando começou, passei para o terceiro ano, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, aí falou, contabilidade. Não é a minha área isso daqui. Ai, não é minha área, né? Porque eu acho que eu sou uma humanista, eu adoro o ser humano, adoro o contato com o ser humano, eu sou uma comunicadora. Então, eu achei que o direito tinha mais a minha alma, né? Tanto que eu fui até para uma área que você lida com pessoas realmente, né? Você lida com a coisa mais importante de uma pessoa, que é o ius libertatis. Você mexe com a vida da pessoa, porque muitas vezes o encarceramento ele pode representar o risco de morte, né? A responsabilidade é imensa, né? E eu trabalhei quase 10 anos no quinto do júri. Um dos júris era conhecido por penhasco, porque era um conselho de sentença extremamente elitizado e já achava que bandido, lugar de bandido, já ia lá para condenar, e já me via com maus olhos, por sinal, né? Então, eu realmente fui para a área do direito, da área que ninguém me apoiou na família, todo mundo achava absurdo como é que eu ia ser criminalista, como que é isso, né? E um preconceito, eu que venho de família de militar, e depois eu acho que até o Ferracini vai mostrar um pouco da minha história, sim. né? Separou umas fotos muito especiais aí para mostrar sobre a doutora. De família de militares, aquela coisa muito rígida, não se podia falar palavrões, tinha horário para tudo, aquela coisa toda. Então, não tive muito apoio, não. Mas eu sempre fui essa personalidade conflitante, todo mundo conhece,
Aliás, me conhecem por Trinca, né? Nem Cláudia, não é Cláudia Trinca. É. A Trinca está aí, chegou. Exatamente. Porque eu sou polêmica mesmo, eu sou uma pessoa que vou para o embate. Quem quer ser tribuna do júri precisa ter essa alma da surpresa, do inopino, de promotor que vem para cima. E se você não tiver essa retrospecção de, na hora, sair da situação, você perde um júri. E é a vida de uma pessoa que está na sua mão e os familiares todos ali te olhando. Tem uma pessoa aqui na subseção de Santana que é muito parecida. É uma advogada criminalista, tribuna também, e tem uma posição muito firme. Quando eu vejo ela falar, eu lembro do seu nome, que é a doutora Kelly Pimentel. Em breve, pensando em acho que vou chamá-la, a doutora Kelly Pimentel, para vir aqui, porque ela também, quando a gente conversa, ela conta essas histórias de tribuna, são maravilhosas. Sabe que eu fico um pouco frustrado, porque eu acho que tão maravilhoso o Tribunal do Júri. Eu não sou criminalista, nunca fiz. No começo de carreira eu fiz algumas coisas, fiz sustentação oral no tribunal, mas não é bem diferente. É bem diferente da Tribuna do Júri, né? Eu tenho... Poxa, de vez em quando eu penso, devia ter feito, porque eu acho aquilo maravilhoso. Então, que eu tiver, eu te chamo para você ir comigo na tribuna. Eu chamei tantos amigos. O Sidney, eu chamei a Mariângela, eu chamei um monte de gente para fazer júri comigo, para participar, para ter as certidões e tal. Eu chamava para me acompanhar, porque realmente requer um preparo muito grande, as pessoas não têm noção. Acham que, eu sou advogado, eu posso fazer um júri. Não, você não pode fazer um júri. Um júri, antes disso, eu fui concursada estagiária oficial do Ministério Público do Estado de São Paulo. Dificílimo passar, eu passei nos primeiros lugares e eu fiquei junto com um dos maiores processualistas, que é o doutor Idejalma Múcio, e que era um dos maiores tribunos do primeiro do júri. Então, eu que levava, eu fazia as teses, quer dizer, praticamente eu tive todo um aprendizado do outro lado, eu já sei como que o promotor pensa. Por que foi importante essa situação? Porque o advogado ele não tem um preparo, ele não sai da faculdade preparado para fazer um júri. Júri, você tem que entender, primeiro, de psicologia, você tem que conhecer todas as CIDs, ter noção por quê. Você pode fazer a defesa de uma semi-imputabilidade, essa semi-imputabilidade vai reduzir a pena, você pode até fazer uma absolvição imprópria, se for considerado por laudo realmente uma pessoa doente, com uma doença mental no ato, estava, e essa absolvição imprópria, eu não sei, às vezes pode ser boa, às vezes não, né? Porque o Champinha está até hoje preso, não é? Na absolvição imprópria. Mas se a pessoa não é tão ruim assim, ela passa por avaliações e depois ela sai, que é o que a gente chama de aplicação da medida... medida provisória, uma substituição, mas seria uma absolvição imprópria por isso, porque você não fica solto. É uma medida de segurança que é aplicada, você vai para um lugar, você fica internado ali. Então, o que acontece, Ferracini? Você precisa ter noção de balística. Você tem que conhecer tudo sobre balística, sobre ranhuras dos canos. Você tem que saber a estrutura dos ferimentos, porque como que eu vou defender, por exemplo, uma tese de um atracamento, tá? Se o tiro é à distância? Eu já perdi o júri. Então, eu tenho que conhecer toda a zona, todos os ferimentos, né? Se foi com a intenção, o dolo de matar, porque os tiros são 5 tiros em zonas letais, né? É uma coisa tão complexa, você mergulha num universo de milhões de intersecções com outras ciências, que é a psicologia. Eu era uma assistente social, porque eu tirei muita gente do meio criminal, que eram famílias também disfuncionais, e orientei, fui psicóloga. Se o seu filho voltar para a comunidade, os amiguinhos dele vão conduzi-lo para o mesmo caminho. E pessoas que mudaram-se de São Paulo e que eu fiquei sabendo que estavam trabalhando, que transformaram suas vidas. Então, na verdade, o criminal ele tem esse lado. Sim. Ele é muito humanista.
Né? Então, a pessoa cometeu um delito, ela não... Não, mas a gente tem que acreditar na possibilidade de transformação dessa pessoa, enfim, é lógico que tem psicopatias que não tem cura. A senhora acha que o tribunal do júri, em específico, não é, existe o criminalista e existe o criminalista do tribunal do júri? Olha, para ser tribuna, tem que ser muito bem preparado. Lá no quinto do júri, você vai lidar com os promotores mais experientes e que te dão aula de exalto o laudo de exame necroscópico. Então, como eu sei disso, eu também lia todos os laudos e explicava, abria um painel e explicava para os meus jurados, né, por que não podia ser o crime daquela forma, tá? Como explicar um excludente de ilicitude, como explicar a legitimidade. Tudo isso você tem que traduzir. É diferente? Por quê? Porque eu tenho que traduzir por um conselho de sentença que são nossos pares, né? São pessoas de qualidade ilibada que estão lá para julgar seus pares, mas que não têm conhecimento jurídico nenhum. Então, eu tenho que usar uma linguagem adequada para poder explicar, né? E sentir, porque até eu acho que a tecnologia hoje virar virtual vai ser horrível, porque eu já entrava com a palavra defesa. Primeiro, eu já escolhi as testemunhas não, quem eu queria que compusesse o tribunal, o conselho de sentença. Tá? Sim. Então, eu não punha gente de exatas, eu pesquisava o que faria, qual era a profissão anterior, tem todo um estudo em cima. Sim, até na escolha dos jurados. Né? Então, você só pode fazer 3 recusas, aí não mais. Agora, eu não sou advogada de júri só. Eu sou uma advogada de sustentação oral, eu sou advogada de tribunais superiores. Né? Então, até eu vou te contar uma causa minha que eu tive do criminal, porque sempre o Tribunal de Justiça foi muito contundente, né? Principalmente em relação aos roubos qualificados e tal. E eu nunca vi uma pessoa como eu, pela assistência judiciária, você ganhar R$500 por mês, fosse fazer uma sustentação oral. E eu era tão... não sei, sabe, tão dedicada a isso, que eu ia lá defender. Eu achei que era uma injustiça, eu achei que essa pessoa, ele era um estrangeiro que estava no meio de uma história ali, e a menina reconheceu por reconhecer. Eu peguei muitas injustiças, viu? Eu salvei muita gente de coisas, gente que foi reconhecida, por exemplo, por uma fotografia rasgada em delegacia, e estavam 2 anos presos. Então, eu salvei muita gente. Eu acho que eu fiz justiça, realmente, a essas pessoas, me dedicando, estudando arduamente, tá? Uhum. E não vendo rendimento nenhum. Porque, se você for pensar... Né, o valor pago pela tabela da defensoria para júri é uma afronta. Pelo trabalho que é um júri... Não, são 2 fases. Né? Tem o primeiro sumário de culpa, depois o judício causae, que é o plenário de júri propriamente dito. Agora, quando eu fazia os crimes normais, por exemplo, eu peguei um roubo qualificado, duplamente qualificado, e essa pessoa era um estrangeiro aqui, ele não cometeu esse crime, ele foi, na verdade, vítima do preconceito, porque tinha o olhinho puxado, estava no meio, parecia um colombiano ali, enfim. E acabou indo na esteira, mas nem a vítima mesmo tinha certeza se era ele. E ele foi condenado, foi preso. E aí eu peguei e falei assim, não. O próprio... e olha aqui como que é a justiça. O copartícipe, né, porque ele foi condenado até por concurso de agentes, né, porque... ele estava com esse suposto companheiro. O que acontece? Ele não reconheceu, falou, não, esse cara não estava comigo. Ele estava na hora. Ele foi condenado. E ele estava preso mais de 1 ano, entendeu? E não adianta, você faz... Eu falei, não, eu vou virar isso. Quando eu cheguei lá na 13ª Câmara, era até eles já vêm com o voto pronto, né? Você sabe que os desembargadores, o relator já vem com o voto pronto. Normalmente, quando eu tenho uma sustentação oral, eu faço os meus memoriais escritos, eu vou
junto ao relator, no gabinete, tento despachar e tal. E não deu tempo de nada disso, e já estava com o voto pronto. Quando eu entrei na sala, me desculpa falar, mas todos os velhinhos olhando assim, ó. Nem olhavam para mim. Falei assim, né? O que é essa ruiva veio fazer aqui? Aí, eu mal entrei ali, eu falei o nome do réu, né? David Amaru Reitz. Aí ele já me corrigiu. Falou, doutora, não é David, é Davi. Eu falei, não, senhor. Doutor, desembargador França Carvalho, é David Amaru Reitz. Ele é estrangeiro. Exatamente isso. E aí eu comecei a fazer a minha sustentação oral e eu nunca vou esquecer isso, porque é muito difícil conseguir virar um voto pronto de uma condenação e já com todo aquele preconceito, praticamente, já que eu voto para condenar, é ladrão, bandido, a mão armada, com concurso de agentes, aquela coisa toda. Ele me serviu até cafezinho e ele foi absolvido. Eu nunca vou esquecer isso. Conseguir vistas numa sustentação oral é uma vitória. Virar na hora ali é uma vitória dobrada, né? Na verdade, eu não virei na hora. Ele virou o voto dele e reinsetou. Aí ele ainda falou assim, ainda fez questão de fazer a publicação assim. VU, depois da sustentação oral da Cláudia, da doutora Cláudia. Olha, eu fiquei, nossa, aquele dia, eu fiquei tão feliz, porque eu tirei uma pessoa que estava presa injustamente, sabe lá o passando o quê, de um cárcere. O grande desafio do Tribunal do Júri, né, que essa não coisa dos debates orais é conseguir falar em público, para aquele público é específico, né, porque é para um leigo. Você está falando direcionado. Lá eu estava falando uma linguagem culta com os desembargadores. Já numa sustentação oral, é um outro desafio. Ambos você precisa dominar a fala, a entonação, tem toda essa questão, mas lá no tribunal, na sustentação oral, é maravilhoso também, né? É outro momento que o advogado exerce de uma maneira plena assim, a sustentação. Eu gosto muito também. Muitas vezes sustento no processo, eu penso assim, talvez eu não precisasse sustentar nesse, Sustente. Mas eu vou do mesmo jeito, porque eu acho tão maravilhoso aquilo. Sustenta, eu tenho... Que existe uma técnica, eu já virei para fazer. Coisas que eram impossíveis. Eu virei coisas que não eram nem do criminal, que me contrataram porque acham que eu sou boa para sustentação oral. E eles foram, inclusive, lá. Era uma coisa bem... Eu não vou comentar porque é particular, né? Uhum. Mas era uma indenização milionária. E a pessoa virou, e eu joguei tudo, eu estudei administrativo inteiro, público, Eli Lopes Peireles, Maria Silva Zanello, Celso Antena Bandeira de Melo, porque eu sou estudiosa. Defendi, sustentei, joguei toda a culpa no Estado. Exatamente. Entendeu? Então, não tem isso. Se eu posso sustentar, é porque eu faço um estudo prévio, não é... domina a técnica de sustentação oral. A partir do momento que domina a técnica de sustentação... Aí eu vou à pesquisa. O tema em específico que vai ser sustentado é só questão de estudar e entender, né? Sim. Mas isso é importante, porque muita gente vai tentar sustentar e não consegue, porque sustentar não é ler, sustentar tem toda uma técnica para você chamar a atenção do desembargador, que é difícil, né? Chamar a atenção do desembargador. Não, eu cheguei na sala, estavam todos com a cabeça baixa. Quando eu comecei a falar, eu falei, gente do céu, que conquista, vai ainda virar. E fora também o prazer, assim, eu peguei um caso de 2 irmãos trabalhadores primários que estavam presos há 2 anos por um retrato. E o promotor, eu absolvi. Olha só, eu absolvi no primeiro júri. Esse caso é emblemático, porque eu absolvi no primeiro júri com grande dificuldade, porque o promotor era terrível. E o pior, era o promotor que me ensinou. Né? Eu falei, eu te ensinei agora para você ficar... Né?
extremamente contundente, né? Um promotor muito bom. E aí o que acontece? E aí ele recorreu. E lá no tribunal, mandaram de volta para novo júri. Eu não acreditei. Eu falei, não, eu não vou conseguir essa proeza de novo, porque é muito difícil. Quando vem de lá, né, eles já vêm com aquela coisa, não, se o tribunal, né, falou, mandou para cá, é porque eles são culpados. E a família toda, inclusive um dos rapazes tinha vários filhos, foi a mãe, foram os filhos, foi bebê, foi todo mundo sentado ali, olhando para mim como uma tábua de salvação. E eu sabendo que eles eram inocentes. Isso é um peso que acho que eu não sei explicar. Eu não sei como eu consegui, sabe? Essa força, essa coisa que vem de dentro de mim, que ao pisar no tribunal do júri, eu me transformo. Eu me transformo. Quando falam a palavra defesa, é uma transformação, né? E, ao final, foi um júri muito longo, foi madrugada dentro, cansativo, exaurimos todas as falas, todo o tempo de falas e tal. E, no final, eu absolvi de novo. Aí, a família, juro para você, elas vieram, se ajoelharam. Aí até ficou emocionada. Elas se ajoelharam, chorando para mim, do milagre que eu tinha feito, de conseguir tirar essas pessoas, entendeu? Eu acho que isso, não sei, não tem preço que pague tudo que eu já fiz, assim, e não foi por dinheiro, não foi, foi uma paixão pelo que você faz, Sim. Né? Por um ideal que você faz. Eu não ganhei dinheiro, eu sempre fui muito de entrega no que eu faço, tal, né? Esse é um momento que eu falo para você, mas sou uma estudiosa, não fiquei só no júri, como eu te falei, eu tenho a minha base em constitucional é fortíssima, tá? As minhas teses são todas em constitucional, até porque o criminal ele é muito garantista, né? Você precisa conhecer muito bem a Constituição. É, né? verdade. Tá? Mas a advocacia é isso, né? A gente é a última tábua de salvação ali do cidadão. Né? Muita gente critica os advogados criminalistas. Ah, por que isso? Defende bandidos, não sei o que lá. Não, que já pensa em dinheiro. Eu só defendi pobres. Pessoas que estavam lá porque não tinham dinheiro. Exatamente isso. Eu não defendia colarinhos brancos, eu defendia pessoas que não tinham ninguém. Eu era a última esperança deles. Fora que eu recebia milhões de cartas dos presídios, né? Porque todo mundo queria me contratar, porque eu advogasse de graça, eu não podia fazer isso, eu não tinha como também, né? Mandavam porque sabiam que eu era uma pessoa muito boa, assim, então queriam me convencer de qualquer jeito, de graça, tal. E eu não pude continuar com isso, né? Porque não tem condições também, né? Isso fica grande aprendizado aí para quem está começando agora, que muito importante o amor pelo que faz, né? A dedicação pelo que faz. Eu não me arrependo nada. Isso vai seguir assim, é uma memória que eu tenho de momentos de extrema emoção, de gratidão a Deus, de gratidão por ter feito justiça social. É isso, eu me orgulho muito de ser criminalista, não acho que... eu defendo o direito de defesa do cidadão, é isso que nós não defendemos os crimes, e sim o direito de defesa. Né? E vê muitas vezes a pessoa, existem muitos casos de pessoas que estão injustamente presas, e ter a oportunidade de conseguir absolver uma pessoa dessa, tirar a pessoa dessa da carreira, é uma satisfação incrível. Você né? viu que eu me emociono, né? Até claro. hoje. Afinal de contas, é a vida da pessoa, não tem nada mais importante do que a liberdade de alguém, né? Então, é um sentimento fortíssimo. Sempre. Assim, eu sempre fui muito pró-advogado, sempre lutei muito pelos advogados também como conselheira das prerrogativas, sempre pró-advogado, contra essa injustiça que é esse convênio da defensoria, eu lidava realmente... Vamos falar de prerrogativas um pouquinho. Ultimamente está gerando alguns casos polêmicos aí de advogados sendo presos e o pessoal vai lá, aciona prerrogativas e cria aquela situação toda. Acho que a doutora deve ter acompanhado aí
que aconteceu recentemente, eu queria saber um pouquinho a sua opinião sobre algumas experiências, sua opinião também sobre o quanto os advogados conhecem as suas prerrogativas e quanto não conhecem, e alguma experiência sua dentro aí como conselheira de prerrogativas. Veja, as pessoas falam que prerrogativa não serve para nada, não é isso? Mas não é bem assim. Como o grande corpo da prerrogativa tem muitos criminalistas e dos bons, você pode tomar milhões de atitudes, até noticiar ao Ministério Público uma tipificação. Sim. Então, não é só um desagravo. Dali você pode noticiar o CNJ, você pode noticiar, fazer uma representação contra um promotor de justiça, contra um juiz, quer dizer, isso queima a carreira dele também. Existe uma série de mobilizações que são feitas, né, para ajudar. Né, eu já impetrei a Gaceta para trancar inquérito contra a pessoa. E eu já fiz defesa realmente. Imagina, eu peguei uma advogada do interior, eu não vou citar nome, mas porque tem cliente também que é muito desgraçado também. Pensa, ela foi contratada e uma acusação gravíssima de estupro, né, e ela tomou as dores da cliente dela, porque, né, uma coisa horrível, né? Uma violência contra a mulher. Bom, por fim, o delegado, do fim se descobriu que não houve o estupro realmente. Aí o delegado, em vez de indiciar a vítima, que foi lá por denunciação caluniosa, denunciou a advogada. Denunciou a advogada? Por qual crime? Denunciação caluniosa. Com denunciação caluniosa? Não. Juro por Deus. Eu vi cada coisa ali, entendeu? Que não dá mesmo, né? E a pessoa chega, quer pedir vistas na hora de um flagrante e a pessoa não deixa, não quer. Então, isso tudo acontecia. Prisões em flagrantes, você tem um plantão. Então, você aciona, você fica ali. Falam que não faz nada. Pô, você fica 24 horas, vai fazendo rodízio, você tem que sair de madrugada para fazer ali para o seu colega, de graça. Sim. Eu levava processos assim para fazer relatório, para ver o que... Aí a gente votava nessa semana. Eu não sei o que é ter um cartão corporativo, pagava tudo do meu bolso, minha gasolina, meu almoço, tudo. Eu não sei o que é isso, né? Porque o pessoal tem a impressão que você está lá, você está... Tem muita gente que acha que ganha, né? Que tem salário. Esse daí é de prerrogativas, ganha um salário da ordem. Não, eu sempre pus dinheiro, viu? Do meu bolsinho, viu? Sempre. Nunca ninguém me reembolsou absolutamente nada. Ao contrário, ainda ajudava nas campanhas que tinham sociais, ia atrás de gente que podia ajudar, as campanhas sociais, junto com a Clarice, que fazia um trabalho muito bonito, social. Então, essa história de que ganha é pelo menos aonde eu cheguei, eu nunca ganhei nada, eu só paguei. Eu ganhei experiência. Digamos assim, isso foi válido, eu trabalhei com os melhores. Eu tive um presidente maravilhoso, que é o Cid Vieira, que até hoje eu falo, eu reconheço, é o meu presidente. Sentou do meu lado naquele evento do júri simulado, está sentado eu, o Cid Vieira e o deputado Eduardo Bolsonaro. Eu tenho essa foto. A gente está na primeira, que a gente vai falar um pouquinho sobre o júri simulado de 32, que a doutora participou lá. Tem umas fotos lá bonitas que a gente vai mostrar aqui também. Com relação, doutora, prerrogativas nós falamos, queria falar um pouquinho sobre assistência judiciária. Porque a gente vê que tem uma quantidade grande de colegas que dependem da assistência judiciária, em especial no interior, acho que mais do que na capital, né? Não. Eu acho que isso é uma pauta que tem que ser precípua de todo e qualquer candidato. Tá? Eu levanto essa bandeira, porque, olha, quando teve aquele calote generalizado e não pagaram, no final do ano, as certidões para os advogados, ninguém fez nada. Eu fui a primeira a fazer uma nota de repúdio desse tamanho para a Defensoria Pública, dizendo um monte, podendo até ser processada, tal, e chamando o Marcos da Costa, falando: Marcos da Costa, você não vai fazer nada, você não vai resolver, eu quero que você me receba agora na tua sala. Porque não é justo, essas pessoas
dependem disso para comer. E ele resolveu. Logo em seguida, a defensora arranjaram um jeito, ele foi e resolveu. Tá? Foi até aí que eu acabei conhecendo o Cid Vieira e todo mundo, porque a minha postura é sempre essa. Eu não fico parada. Eu acho que essa estagnação da advocacia, essa não lutar pelo seu direito, é uma coisa muito triste. Eu gosto muito do Rudolf von Jhering, né? Ele diz o seguinte, né? É a luta pelo direito, né? Porque o direito, sem a espada, na verdade, é inércia. Mas os direitos só com a espada é a força bruta. Tem que haver uma conjugação de lutar pelos direitos, né? Da luta com os direitos atribuídos. Eu acho lindo isso, porque o direito é uma coisa que a gente vai atrás, que a gente se luta por ele, né? Isso. Não é uma coisa complicada. Nós que somos advogados, nós lidamos com isso constantemente, né? Então, eu penso nessa linha. Quando eu vejo uma injustiça, eu não aguento. Posso não ter nada a ver com a coisa, mas eu tomo partido. Mas essa questão da assistência judiciária é engraçado, né? Nós temos uma tabela de honorários da OAB, só que quando é dentro da assistência, é um valor infinitamente inferior. E o advogado que atende assistência ainda tem uma dificuldade gigante de receber aquele valor. É horrível. Que é insignificante, é baixíssimo, aviltante. Desatualizado. Sim. Você não tem, por exemplo, a manutenção de um custo. Eles exigem, por exemplo, que você atenda no seu escritório. Eles vão conhecer o réu só no dia lá Eles não fazem esse atendimento. Então, na verdade, outra coisa, muitas vezes ligava para o meu escritório, a senhora está se está rejeitando de atender fulano de tal. Eu falei, olha, eu não fui nomeada ainda. Se eu aceitar recebê-la, vocês vão me representar. Vocês ainda vão me representar aí porque eu atendi. Porque tem uma fila, uma ordem, precisa de uma nomeação oficial. Sim. Para que eu possa formalizar isso. E outra coisa, é um absurdo, porque eles nomeavam vários réus, 3, 4, e você não pode declinar, você não pode declinar. É um direito do advogado não querer. Então, esse direito de você recusar uma causa, por exemplo, eu peguei 3 rebeliões. 3 rebeliões, sabe o que é isso? Não é fácil. Né? Eram volumes assim, e rebeliões com facções criminosas e tudo. Então, eu acho que a gente poderia, sim, eu acho que o advogado tinha que ter essa prerrogativa, primeiro, de ser julgado pela OAB, disciplinarmente, não por eles, porque eles julgam você lá. Né? Eles fazem o processo... Não pode falar, eu não quero esse processo, se fizer isso... Não pode. É expulso do convênio. É expulso do convênio, não. Você é representado, você sofre uma sindicância, um processo administrativo e vai para a ética. Não, absurdo. Né? Então, eu acho, não. Eu saí do convênio... Só tem obrigação, né? Direito de receber uma remuneração não tem, mas obrigações tem várias. Várias obrigações. Quer e dizer, volta a certidão... Toda hora, coisinha... É o erro da vírgula do cartório, volta à certidão. Precisava mudar isso urgentemente. Eu acho que tinha que mudar tudo. Eu acho que até o controle, a logística do convênio tinha que passar a ser da OAB, dos advogados. Tá? Eu acho que a estrutura da defensoria é caríssima. Nós estamos criando, no final, estruturalmente, e é falha, porque um defensor não vai dar conta de tantas causas. Tá? Que engraçado, pensa comigo. O Estado tem a obrigação de dar assistência judiciária gratuita para quem não tem condição de pagar. O Estado não tem procuradores suficientes para fazer esse serviço. Faz o convênio com o OAB, passa para esse particular, mas sucateia esse serviço do particular e joga isso nos ombros do advogado. Não, faz praticamente joga na mão da defensoria e uma coisa que tinha que ser direto. Não tinha que ser pela OAB. Nós deveríamos ter essa... Não tem isso. Nós iríamos fazer um convênio direto, tá? Conforme a nossa tabela e com um tempo determinado para pagamento, às vezes até com uma certa custa antecipada, porque o processo às vezes demora anos. Sim. E você tem uma custa inicial.
disso tudo. Então, assim, eu, quando entrei para a comissão, eu queria reformular tudo. Espirrei rapidinho, né? Porque eu realmente eu tenho ideias bastante revolucionárias, né? Eu sou essa pessoa que você está vendo, né? Muito direta, muito sincera. O advogado tem que ter coragem, né? Isso é o mais importante. E a doutora tem essas características de advogada realmente, sabe, de fibra mesmo, que vai lá e enfrenta. Que a gente não pode ter covarde. Aí não vai. Com certeza. E, em especial, nessas posições que nós falamos aqui, de prerrogativas e com relação à Comissão de Assistência Judiciária, porque eu vejo a quantidade de colegas que passam por situações revoltantes. Você concorda que eu peguei as piores questões? As piores Foram questões? as piores questões, sem sombra de dúvidas. E o meu trabalho também é dificílimo para uma mulher. Né? E sofri preconceito. Eu sofri com preconceito de outros criminalistas, de dizer que eu não passava de uma mulher bonita e mimada, que nunca iria dar certo na área criminal. Morderam a língua, né? Hã? Morderam a língua, porque a sua história está mostrando aí. Me fala mais um pouquinho, queria que falasse sobre o movimento Artigo 1. Como que funciona? Eu sempre fui uma pessoa que participei, sempre fui ativista, tá? Então, até se você quiser mostrar aquela foto que tem eu no primeiro, acho que o primeiro ano de gestão do Caio. Vamos ver as fotos que a gente separou da doutora? Vamos primeiro com o ativismo, ou não? Consegue achar ou prefere que a gente vai passando o pessoal? Emerson e Lucas. Vamos passando as fotos para a gente chegar nela? Porque fica mais fácil para a nossa logística. Tá bom. Joga lá para a gente as fotos aí, que a gente vai falar sobre um pouquinho. Essas fotos são do júri simulado do julgamento do MMDC. Isso. Que foi... Quem estava sendo julgada, na verdade, era a ditadura Vargas. Ditadura Vargas. Está aqui a doutora. Foi um evento muito bonito, organizado pelo Dr. Sidney Pedroso, nosso colega aqui. Eu era diretor, foi através da OAB Santana, na gestão 2016-2018. Ele era presidente da Comissão do Acadêmico de Direito. Dr. Sidney Pedroso, um abraço. Novamente, eu tenho abraço, Sidney. Você simplesmente foi fantástico. Tomara que tenha mais, porque não teve, olha, algo tão artístico, tão bem produzido, com tanto talento como você. Tá? Parabéns. Fez um grande trabalho e a gente teve a honra de ele fazer o trabalho através da nossa subseção de Santana, e realmente foi um evento que marcou mesmo história, porque contou um momento importante da história de São Paulo, né? Com certeza. Então, foi um júri simulado lá no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tem uma placa lá no Tribunal de Justiça. Vai passando aí para a gente ver mais algumas. Isso é outra coisa. Vamos aqui. Está com o doutor Rui. Rui Martins, que foi até de Santana, não é? Foi presidente da nossa subseção. Nosso conselheiro por Santana. Meu irmão, né? E isso aqui mostra um pouco da minha participação dentro da OAB seccional, tá? Sim. Um momento meu dentro da OAB, participando das comissões ali. Doutor Rui Martins, grande amigo, alguém que a gente tem uma alegria muito grande de ter. Ele chegava contagiante, né? Um irmão. É um grande amigo. Pode passar aí. A outra foto lá do dia do júri simulado. Essas são as medalhas. Essas medalhas eu ganhei, tá? Então é importante assim também eu destacar que o meu avô, ele foi herói da Revolução de 32, tá? Então até se você depois quiser mostrar, eu lembro ainda menina, o coronel, ele mostrava até porque ele foi baleado. Tá? Ele foi baleado no ombro, ele tinha um capacete, tinha tudo da época, tal. O meu avô era um meu herói, assim, né? Era aquela Acho que a gente tem foto dele aí, né? Vamos passar. Era o meu grande herói, assim, né? E aqui é
meu papel ainda na OAB, né, junto com os meus irmãos. Doutor Cid. O Cid, eu considero meu presidente até hoje. Humberto é um irmão, Clarice, com um trabalho também social maravilhoso dentro da OAB. Pode passar. Esse é o nosso o decano, tá? O Sérgio Leite Fernandes, tá? É o nosso decano maravilhoso, um ícone da advocacia, tá? Pode passar. Outra foto aí do júri de 32. Muito bom, muito bom. Foi um grande evento do esse aqui era o presidente, o Dimas mesmo. Dimas Mascaretti. No tribunal. Esse é o Redó, que é o presidente da Associação Paulista. Ali é o jornalista lá, falou a memória também. Fugiu. Fugiu. Mas ele representou realmente um jornalista no dia do evento, né? E aí você vê, né? Olha, todo mundo caracterizado. Né? As roupas. Foi espetacular. Um glamour, né? Foi um glamour dia puro ali. Espetacular. Né? Pode passar? Essa é outra medalha que eu recebi MMDC. De participação, né, do júri. Eu participei de quase todos, assim, né? Eu como tribuna, né, ao lado do Daniel de Oliveira e do juiz presidente. Aliás, eu era bem conhecida ali, viu, pelos promotores. Eu tinha acesso, eu entrava nas promotorias, conversava sobre os casos, né? Então, você vê que tudo isso mudou um pouco, né? Agora, não sei como é difícil, né? Esse contato é importante. Pode passar? Pode. Mais uma do Tribunal de Júri. Que eles estavam todos perfilados e com as roupas. Foi bem bonito mesmo. Foi um glamour, foi uma coisa muito linda. Foi. De novo, pode passar. Aqui é a Comissão das Prerrogativas. Comissão das Prerrogativas. E o Cid, o nosso presidente, o Cid Vieira, ele fez questão que as mulheres, foi o maior corpo de mulheres dentro das prerrogativas, porque até então eram muito poucas, tá? É que tem umas que não estão presentes aí, mas nós tínhamos bastante mulheres. A Helena Saad, olha, atrás, a minha amiga... Tinha bastante mulheres, né? Então, meu amigo Roberto Delmanto, Rui, mas tinha a participação de muitas mulheres. Eu achei isso muito bonito, né? Pela primeira vez se deu voz, né, às mulheres ali, né, as que tinham essa personalidade para isso, obviamente, porque não é fácil. Precisa ter uma personalidade de enfrentamento, né? Alguém que vai lá... Com certeza, não é para qualquer um. E eu fiz parte da primeira turma, tá? Que são os melhores advogados criminalistas que tinham ali. Aqui o Vilaço, o Roberto Delmanto, o Jorge Luff. Né? Roberto Delmanto, Duarte Garcia. Duarte Garcia aqui. Pode passar? E com a Beca. Esse é o momento especial, né? Quando veste a Beca é algo assim, é indescritível. Como eu te falei, né? Eu não sou só de tribunal do júri. Eu adoro fazer sustentação oral também, né? E sustentação oral, para mim, já é outra técnica, né? Porque a gente entra no tribunal ali, no Palácio da Justiça, e os velhinhos estão tudo ali, olhando para baixo, nem olhando para a sua cara. É difícil, né? É difícil conseguir fazer eles prestarem atenção, e é um momento tão importante, mas é difícil. Eu lembro que fui fazer uma sustentação no TST, peguei um avião, fui até lá. E eu me preparei tanto para aquele dia e estava tão frustrado porque eles estavam... É assim mesmo. E eu senti que eu falei, olha... Aí eu dei aquele tapa, sabe? Aí eles acordaram. Realmente... Aí vai lá, elogia. Eles elogiam muitas vezes o advogado. Eu falei, mas não quero ouvir o seu elogio. Eu quero a sua atenção, sabe? Isso é importante. E a gente tem que saber como agir, como se portar, o tom de voz correto, o encadeamento correto. É uma técnica realmente especial para conseguir ter um bom resultado. Você tem que fazer as apresentações, você tem que rasgar uma cedinha, ali, sim, faz parte do tudo isso. Do protocolo. Mas no meu caso ali, eu te falei, né?
que aquilo até me chocou. O primeiro caso que eu fui sustentar foi o caso que eu virei, que eu já te contei, né? Já contamos aqui, né? Sim. Contamos aqui. Então, eu acho que depois daquilo eu passei a tirar de letra, né? Perdi um monte também, porque a gente mais perto que ganha, né? Sim. Sustentação oral é difícil, mas foi uma experiência também assim maravilhosa, porque é outra linguagem, né? É aquela coisa já de... O que eu falo de sustentação oral é que muitas vezes você não precisa virar o voto, mas a grande vitória da sustentação reinsetar o julgamento, por exemplo. Tirou de pauta, ganhou. Você não precisa ganhar o processo. Você ganha, a sustentação você ganhou, que é conseguir despertar o relator ou algum dos outros desembargadores que tem alguma coisa em especial. Mas... conseguiu tirar de pauta, ganhou, venceu. Já é vitória para o advogado, eu sei que né? O Estado deve querer me matar, porque eu já ganhei cada coisa contra o Estado. Invasão de risco para gente pobre, uma amiga minha me pediu, e eu virei e consegui danos morais. Você já viu isso? É complicado. Complicado. Então é isso. Então o pessoal me chamava, vem tal, em algumas situações assim, outras que são impossíveis, né? Obviamente que eu já perdi um monte também, não vou ficar aqui contando vantagem, porque é mais difícil você ganhar do que realmente mudar o voto. É difícil. É dificílimo. É difícil. Agora, como eu te contei esse do roubo qualificado, meus amigos falaram, pendura na parede, nunca mais. Você entra numa sustentação oral, se você está ali pelo recorrente, é um 7-1, gente. É difícil mesmo, né? Porque eles têm uma tendência de prestigiar a sentença. Existe uma tendência. A manutenção da sentença. Da manutenção. Se o juiz de primeira instância julgou dessa forma, deve estar certo. E normalmente o parecer do procurador confirma a sentença, então já é contra, né? Então, realmente, você tem que fazer um grande esforço ali. Por isso que é importante fazer memoriais. Sim. Por isso que é importante fazer uma sustentação. No relator antes, porque vai lá despacha. Tá difícil atender, auriculares, viu? Que mudou muito, né? Tá difícil atender. Mas você marcando, agendando, às vezes consegue. Tem uns que não estão atendendo, tá? Eu tentei fazer esses dias, dificílimo. Eu mandei um. Ele ofereceu tanta dificuldade, eu fiz uma sustentação, uns embargos auriculares, um despacho por vídeo. Eu gravei um vídeo e mandei o link para ele, porque eu falei, eu não vou conseguir, vai chegar o julgamento e eu não vou conseguir ser atendido. E aí o voto já vem pronto, é difícil. Aí fica mais difícil de fazer. Difícil. E algumas vezes você não tem como fazer a sustentação oral, um agravo regimental. Como que você vai fazer? O agravinho. E eu queria fazer um despacho. Eu mandei por vídeo. Falei, quem sabe? Ele clica e assiste, porque receber... Funcionou? Não sei. Ainda vai ter... Depois eu te ligo e te conto. Eu quero saber. Mas foi a alternativa que eu encontrei. Eu falei, ele não vai me atender. Teve um que me atendeu, doutora, por telefone. Marcou uma hora comigo, mas foi por telefone. Agora eu não sei se tem a ver com a pandemia, o que tem a ver. Aí deu o horário, tinha um número de celular, eu liguei, eu gostaria de falar com o desembargador fulano, pois não sou eu mesmo. Não sei de quem é aquele celular, se é um celular do cartório, da Câmara. E aí fui lá e fiz um despacho por telefone. Por telefone. Então, um foi por telefone, outro foi por vídeo que eu mandei. Mas que beleza, você conseguiu de alguma maneira se comunicar. Eu precisava, porque tem uma nulidade tão grande no que está sendo feito ali, e eu precisava... ver essa preliminar. Precisava, né? Depois passa... E eu acho que vai virar. Eu vou te contar. Quando sair, eu vou te contar. Se for absoluta, você sabe que a qualquer momento você pode estar arguindo. Mas não é. Mas é mais difícil. Mas não é. Então eles precisam enxergar a nulidade ali para poder entender o que aconteceu. Né? Só que está difícil, porque tem que voltar no processo, tem que... Dá trabalho. Dá trabalho. Foi mais fácil manter a decisão recorrida. Então, a gente tem que fazer esse trabalho aí de ir lá brigar. Passa mais algumas para a gente ver, principalmente o... Pode passar. Do meu avô.
Passa a foto. Eu quero honrar meu avô aqui, que é o meu orgulho, minha família. Olha só. Essa é a Cláudia ativista. Vocês estão vendo? Ó, primeiro ano do CAI, eu fui no Fórum João Mendes, em frente, e na Maria Paula, tá? Primeiro, defendendo a OAB, a memória da OAB, a credibilidade da nossa biografia, que estava sendo rasgada através das manifestações do Santa Cruz, se mostrando totalmente vendido para o judiciário ali, prisões políticas, aquela coisa toda. E mostrando que a OAB não é. Nós não somos partido político, nós não podemos ser extensão de partido político. Nós somos parceiros da sociedade. Onde tiver violação de direito do cidadão, é onde a OAB tem que entrar. Ela é parceira da sociedade. Então, eu quis trazer isso, mostrar a minha indignação. Eu fui às 11, tinha meia dúzia de pessoas, até foi mandado polícia, acho que para me prender, sei lá. Aí os policiais fizeram, ao contrário, fizeram a minha segurança. Não, essa frase aqui, ó, a OAB é parceira da sociedade e não de partidos políticos. Isso eu acho essencial. Essencial. E a OAB, ela tem que servir à sociedade toda e também tem que servir aos advogados e à advocacia. Sim, ela tem um lado institucional importantíssimo. Sim. Por quê? Porque nós não somos... Os advogados não são prerrogativas. As prerrogativas, na verdade, é direito de defesa do cidadão, é uma garantia fundamental do cidadão. Se nós não tivéssemos o que eles chamam de prerrogativas, na verdade, é o Estado de Direito Democrático, é o direito de defesa do cidadão. Não é um privilégio do advogado. Se não houver isonomia entre a defesa, a acusação e o juiz, não há justiça. Isso é basilar. As pessoas falam, a prerrogativa é privilégio. Não é privilégio, não. Tá? É pilar da nossa democracia, é pilar da nossa república. É o nosso direito de defesa. O cidadão, ele é pequeno diante do Estado. Se o advogado ficar mínimo, como é que ele vai defender o direito desse cidadão diante do Estado? Então, não se trata de privilégio. Muita gente confundem, né? Confunde. Eu acho que as prerrogativas, elas deveriam, inclusive, ser disciplina obrigatória nas universidades, porque as pessoas precisam ter conhecimento do que são as prerrogativas. Sim. Por que elas não podem ter uma negativa dos autos? Como é que elas vão fazer a defesa se elas não têm acesso aos autos, né? Então, tem muita coisa que eu acho que é importante, né? E que fosse mais cursos ou ministrado melhor para todos esses jovens que estão agora ingressando na advocacia. Com relação a isso, eu vejo uma importância muito grande da ordem dar essa formação, porque as prerrogativas são prerrogativas do advogado. O delegado deveria conhecer, mas o advogado que tem que dominar as prerrogativas. Então, a OAB, que sem isso não tem justiça. Tem um papel essencial em ensinar isso para o advogado. A ordem. Você está inscrito, você tem que ensinar. Nós somos função essencial à justiça. Sim. Então, se nós não tivermos como ter essa isonomia, não se há justiça. Então, nós falamos aqui a questão de ter justiça e não ter justiça. Olha só a gravidade da coisa, né? É isso. E essa questão de a OAB não ter viés político, sim, isso é essencial também, Cláudia. Também acho, essencial. Porque na OAB independente tem que ser suprapartidária. A gente ali tem pessoas que têm viés... Por exemplo, supra-ideológica. Eu sou, por exemplo, conservadora. Agora, tem progressistas, tem isso. A OAB ela é multi... Sim. Nós temos que defender a instituição, né? Aí é outra questão. Os meus valores ideológicos não podem estar impregnados ali na questão da advocacia. Eu tenho que estudar o direito. E eu vou continuar conservadora, eu vou continuar cristã, eu vou continuar da marcha da família, eu sou parte disso tudo. Tem uma história de militares na família, aquela coisa toda. Mas o direito do advogado é como eu estou explicando, né? É a justiça. É o ícone da justiça, então não há justiça. E não pode ter infiltração política dentro da OAB, de forma alguma, jamais. A OAB é parceira da sociedade, tá?
E ela tem que defender, sim, porque ela é função essencial da justiça. Prerrogativa não é privilégio. Sim. O que me preocupa é muitas vezes pessoas que querem tomar espaços dentro da ordem com a finalidade de pregar determinadas ideologias. E isso me incomoda muito, porque ao passo que essas pessoas estão pregando ideologias usando a ordem, realmente o objetivo essencial da ordem não está sendo observado. E às vezes também fazem de trampolim político, né? Também. Eu acho que tem essa... Muitas vezes. Isso me enoja. Muitas vezes. Isso realmente... Eu só te dizendo, eu nunca fiz partido político nenhum, nunca fui candidata a nada. Nem na OAB. Né? Precisava, na OAB precisava. A OAB precisava de pessoas como Cláudia Trinca. Falo aqui sem sombra de dúvidas. A OAB precisava de pessoas como Cláudia Trinca, que realmente entende qual é a necessidade do advogado, entende o que é a Ordem dos Advogados do Brasil de verdade. Eu vivi isso, né? E não quer usar a ordem de trampolim para pautas político-ideológicas. Não. Isso realmente Tanto me que incomoda eu nem saí demais. Candidata em nada. Não sou candidata a nada. A nada. Me incomoda demais essa questão. Pois é. E eu sou brava, viu? Eu brigo. Vamos terminar as fotos. Pode passar aí, o Lucas. Passa aí pra gente. Ó, aqui meu avô. A bandeira de São Paulo, né? Com a bandeira de São Paulo. Se algum evento... olha só aqui. Olha as memórias, gente. Que coisa linda. Olha a história. Isso é algo... É resgate biográfico, lindo, maravilhoso. Eu fico assim encantada com isso. Né? Essa foto é emblemática mesmo. Ó, esse aqui meu avô. Não, o urso branco. Esse aqui meu avô. Os olhos bem azuis. Com a farda. O coronel. Aliás, ele que fundou a loja maçônica aqui, sabia? Tem nome de rua. Ele foi 2 vezes grã-mestre maçônico. Era um homem além do seu tempo, porque a minha tia, por exemplo, foi médica. Era a única médica na Faculdade Paulista de Medicina. Não tinha mulheres. E ele deu todo o apoio para ela. Você quer ser médica? Vai ser. Que ótimo. Pode passar? Pode. Ai, que lindo. Cara de herói mesmo, né? Cara de herói. Olha. Pode passar? Mais uma? Pode. Olha aqui, ó. Aquele já mais velho, né? Não, aqui. Não, esse aqui, novo. Esse grandão aí. Esse aqui, né? Esse aqui. A família tudo alta. Parte dele, tudo de olho azul, 1,90 m, né? Aí misturou com a parte italiana, meu humor, aí já quebrou um pouco. Mixigenou, brasileirou. Aliás, eu tenho muito orgulho de ser brasileira e fazer parte dessa mixigenação maravilhosa. Sim. Isso é a melhor coisa do Brasil, é isso, né? Isso. Que miscigenou e a gente... E você vê, se eu fosse uma europeia, eu seria fria, eu não teria essa coisa caliente, né? de humanismo. Eu sou uma mistura de raças. Então as pessoas às vezes olham, loirinha, não sei o quê. Não, olha, eu sou uma mistura mesmo de raças, né? Eu sou brasileira e tenho muito orgulho de ser brasileira, viu? Muito orgulho. Sou patriota e tenho muito orgulho. Pode passar? Acabou? É isso aí. Legal, muito bom. Muito legal ver as fotos, hein? A gente precisa fazer mais vezes isso. Fica aí. Primeira vez que a gente passa as fotos aqui, mas é gostoso assistir. Queria que a doutora falasse um pouquinho sobre a pauta. Você quer mais coisa? Você quer? Muito. A gente vai ficar aqui até horas. Enquanto a gente tiver, tem muito assunto para conversar ainda aqui. Doutor, jura mesmo? Você gostou tanto assim? Com certeza. E ainda vai ficar devendo, porque eu tenho certeza que tem pauta para a gente fazer outro. Sem sombra de dúvida. Mas eu vou falar as coisas que estão mais me chamando a atenção, que eu li sobre na sua história, a sua luta contra o ativismo judicial. Porque esse é o assunto que eu também me debruço bastante, me incomoda muito, que eu acho que atrapalha muito a nossa democracia. Com certeza, né? Porque separação dos poderes, exatamente. Né? Tem uma tese sobre isso.
Tá? Então, por isso que, de certa maneira, eu domino o assunto, porque eu fui até Montesquieu, né, entender como é que funciona esse sistema de freio e contrapesos e como está funcionando atualmente, tá? Brasil. Eu acredito, a tripartição ela foi feita porque o poder é uno, mas ela foi dividida porque ela nasceu, primeiro, na época da monarquia. E, na época da monarquia, Montesquieu ele precisava de um mecanismo que tirasse do monarca praticamente todos os poderes. Ele não podia fazer a lei, julgar, tal. Daí surgiu exatamente a divisão disso para que tivesse um órgão que julgasse, um órgão que fizesse as leis, porque senão se tornava um despota, né? um tirano. Tá? Então, nasceu... E o Maquiavel, que estudava os Perseleras, ele era republicano, você sabia disso? Não. Ele era republicano. E ele que ficava orientando os príncipes, né? E tal. Então, a partir daí, surgiu a tripartição, ela depois foi melhorada com a questão do pesos e contrapesos, que vamos dividir o poder, mas esse poder nunca pode, um poder, ser mais do que o outro. Então, nós temos que criar um check and balance, que é exatamente essa estrutura de pesos e contrapesos, para que nunca um poder se sobreponha a outro. Esses poderes eles têm que funcionar de forma harmônica para que haja uma república, para que haja uma democracia. Quando um desses poderes se torna um poder superior, nós não temos mais uma tripartição, nós não temos mais esse artigo que está na Constituição. Nós temos não sei o quê, né? Um outro tipo de Estado que não é aquele que está previsto na Constituição. O Senado veio como contrapeso, no seu papel precípuo, que é o controle do judiciário, né? E ele não exerceu. Eu fiz vários trabalhos com o Muda Senado para pressionar os impeachments que nós colocamos ali. E, na verdade, até contra o regimento interno, do próprio regimento interno do Senado, não permite que se sente nos impeachments. Não é assim, tá? Na época, eu falava até com o Lazier, ele era o vice-presidente. Não, então, o Alcolumbre sentou ali e ele não repassou para a mesa colegiada, porque até a decisão de se vai arquivar ou se vai fazer qualquer coisa, tem que ser decidida pela mesa colegiada e colocada para o plenário decidir se vai querer fazer recurso da decisão, para ser votada. Eu nunca vi isso acontecer, você viu? Porque senão fica na mão de um só, né? Quer dizer, ele senta ali e fala, não, e se eu faço, e se eu não faço? Não existe. O regimento interno deles não diz isso, você percebe? Mas o regimento interno também do próprio Supremo não diz que a própria vítima pode ser investigadora, preceder do parquê, não é? Do que a titular da ação penal, pode investigar, pode julgar, quer dizer, o sistema acusatório foi rasgado. Vítima, acusadora, então, Ministério Público. O sistema Público. acusatório foi rasgado, a ação penal, o titular, né, a persecução penal, criminal, é do parquê. Está na Constituição isso. Sim. Sabe? Então, achei que muitas questões que eu vejo hoje das prisões, assim, eu acho assim, eu cheguei a impetrar um HC para o Roberto Jefferson, né? A gente fez um conjunto, isso, e eu dei a peça até especializada, porque o HC ele pode ter várias funções, ele pode ser para trancar um inquérito, ele pode ser para preventivo, para evitar uma prisão, ele pode ser para evitar uma cautelar, de busca e apreensão, enfim, ele pode ter milhões de funções, e até para trancar uma ação. E, no caso do Roberto Jefferson, era para atacar a prisão desnecessária, né? Porque a prisão no ordenamento jurídico... É que eu já estou mudando de assunto, né? Não, mas pode continuar, tá dentro, pode continuar. Estou mudando de assunto. Eu tenho tanto assunto. A prisão dentro do nosso ordenamento jurídico ela é excepcionalíssima. Tem que ter os pressupostos ali presentes. Por exemplo, como já não era, ele não obstruiu,
investigação nenhuma, que poderia ser uma temporária decretada por um delegado que queria investigar ou porque ele estava obstruindo investigações. Ele não fez nada disso, entraram lá, pegaram tudo dele ali, cautelar e tal. Então, não estavam presentes a prisão temporária, tá? Não, ele não estava prejudicando a instrução criminal. Ele é um perigo para a sociedade? Ele, sabe, é uma coisa que, sabe, a gente vê eles dando parecer, soltando gente de facções criminosas. Então. Né? E aí prende É um contrassenso gigante. Eu acho, assim, que é um absurdo. E ele é uma pessoa doente, que tem problemas de diabetes, disso daqui, que sofreu câncer. O Sérgio Reis também não me parece uma grande ameaça para a sociedade, não, né? Não. E aí até falei, vamos juntar o prontuário médico, mas eu não era advogada dele, eu não tinha procuração dele para fazer isso. Do Roberto Jefferson. Do Roberto Jefferson. Ele tem os advogados dele, sim. Eu fiz junto com a OCB, tal, um conjunto de advogados, nós juntamos e fizemos, criminais mais ou menos, fizemos uma peça. Só que eu falei, gente, eu sou criminalista, aqui falta a peça. Aqui eu preciso de prontuário médico, mostrando que ele é doente, porque a gente tem a possibilidade, se não for expedido alvorada de soltura, de aplicar as medidas alternativas cautelares do 319 do CPP. Tá? Então, ele pode sair com tornozeleira, ele pode, de repente, ficar em casa para fazer tratamento médico, mas eu tenho que provar isso. Residência fixa, levar os receituários médicos, um laudo médico, tudo isso. E nós, como eu não tenho contato com ele, não tive como isso. Mas eu acho que não ia adiantar nada. Sabe por que foi negado? Porque eu não tinha procuração do Jefferson para impetrar HC. Para impetrar HC? Desde quando precisa? Nunca ouvi falar nisso. Não existe. Mas onde foi isso? Não existe isso. Meu Deus do céu. Não, é STF, né? Meu Deus, que absurdo. Não existe. Não, onde nós estamos? Eu acho que a gente chegou num nível realmente... É muito triste, né? Triste demais. Se rasga a Constituição, se rasga tudo. Eu acho que deveriam rever esses posicionamentos, né? Não estou atacando as instituições nem nada, mas eu estou seguindo a lei. Porque as instituições é uma coisa. As pessoas que fazem parte das instituições é outra coisa. Exatamente. Então, existem abusos, né? Então, eu acho que certas coisas são muito nítidas e expressas, né? Eu acho que não tem muito o que, por exemplo, a função do judiciário é inércia. O judiciário ele tem que ser apolítico. Dentro da nossa democracia, o judiciário ele só pode falar se ele for provocado. Ele tem que ser totalmente apolítico. Nós não temos isso hoje, certo? Então, nós temos intervenções até em nomeações do Executivo, certo? A gente tem intervenções até na escolha do presidente da mesa do Senado. Sim. Obviamente que o presidente, o ministro que foi acionado para determinar, foi votado o voto aberto ali. Ele deveria falar, não, eu vou declinar, porque isso é função típica de vocês, e vocês decidiram aí, por votação, que o voto é aberto. Não, na madrugada dentro, Dias Toffoli decidiu, veio com a liminar que o voto seria fechado. Fala uma coisa, uma das grandes que ao meu ver, acaba gerando todos esses problemas, são as indicações, a forma de na forma que é formado o STF, através de uma indicação do presidente da República, que geralmente é feita indicação e ela passa, porque ninguém fica barrado. Alguém já foi barrado na sabatina? Eu não me lembro, não. Não me lembro. Acho que nunca ocorreu isso. Então, são indicações políticas. Será que não existe uma outra forma da gente fazer isso? Eu acho que tinha que haver uma mudança assim, radical. Tá? Eu acho que nós teríamos que ter uma nova Constituição, tá? E trazendo muitas inovações. Tá? Eu acho que certas coisas não estão certas. Por exemplo, vitaliciedade. De ser vitalício.
Né? Eu acho Sim. é uma coisa... Eu não sou a favor... vitaliciedade é terrível, né? Tinha que ser um mandato, né? Um mandato, depois ele voltava, sei lá, aposentava ou ia para... Voltava para a magistratura. Isso, eu acho que deveria ter um tempo para ter um rodízio. Outra coisa, deveriam ser juízes de carreira. De carreira. Porque tem que ser juiz mesmo. Porque o juiz tem aquele perfil de neutralidade. Ele não é político. Tem que ser um juiz natural, como prega a nossa Constituição. Quando você já pega um advogado que foi assessor do Lula, um advogado que já foi não sei o quê, assessor do outro, do Temer, que faz, você entendeu? É uma coisa meio temerosa, porque por mais que seja, né, que já foi político, inclusive. Tem alguns que já foram cargos. Já foram secretários. Então, eu acho que por indicação política, quer dizer... então, eu acho que isso é uma temeridade. Não poderia ter teria que ter essa neutralidade necessária do julgador. Então, eu acho que hoje nós perdemos isso. Tá? Eu acho que nós não temos mais. O judiciário, principalmente o judiciário, ele tinha que ser totalmente imparcial. Totalmente inerte e imparcial. E o Senado não faz o papel dele. O Senado não controla o judiciário, certo? Então, nós estamos numa república muito doente, ao meu ver, tá? Que a tripartição, nós perdemos a hegemonia dos poderes, nós não temos mais. E o Congresso também não representa mais os anseios da população. Ele está em desconsonância com seus eleitores. Isso é notável, isso. Quer dizer, as pautas que são apresentadas, que a sociedade quer de mudanças, parece que não passam, não são aprovadas nem na Câmara nem no Senado. Então, está tendo alguma coisa errada. Quer dizer, o Congresso que teria que representar os estados e a população não está em consonância com os seus eleitores, né? O Supremo, que deveria ser totalmente inerte e juiz natural, né? Hoje está praticamente um tribunal político, intervencionista, em causas que não deveriam intervir, né? Então, acho que há necessidade de que haja um restabelecimento dessa ordem natural do que prega a nossa Constituição, nossa República, né? Que é a hegemonia entre os poderes, que eles se comportem de acordo com a Constituição delega. Sim. E a forma que está sendo constituído formado e encaminhado pela Constituição de 88, tornou o STF um tribunal, praticamente mais uma instância, e não era para ser esse o papel do STF, né? Não. É um tribunal países não de exceção, é uma exceção que chegaria lá hoje. Isso, tudo vai para lá. Tudo termina lá. Exatamente. É que nem outros países, não existe isso. Né? Quer dizer, a Suprema Corte é só para aqueles casos muito... Hoje em dia, qualquer coisa vai. E fora que também tem a questão de tantos foros de prerrogativa, né? Cai tudo lá. Privilegiado. Né? Então, cai tudo lá. Quer dizer, aí fica aquela coisa de que os políticos ficam também amarrados com as decisões do Supremo. Né? Porque tem inquéritos que correm lá. Né? Tem coisas que correm lá. E isso não deveria ocorrer. E essa intervenção... voltando lá para o ativismo, não é muito complicado e preocupante quando a gente vê o STF tomando decisões que são inerentes ao Poder Executivo? Muitas vezes ele vai lá, o Executivo toma uma decisão, o STF vai lá e não vai fazer desse jeito, vai fazer do outro jeito. Claro que Ele não está usurpando o outro poder? Mas é o que eu estou te contando. Nós não estamos vivendo um estado de harmonia entre os poderes. Hoje nós temos a preponderância do Poder Judiciário. E o Congresso, que deveria fazer esse controle, não está fazendo, por essas razões que eu já te falei. Sim, sim. Tá? Então, e fora também que a gente achou que inovar, é muito bacana, porque a proposta do artigo 1 é que não adianta inovar o Congresso, você tem que inovar as estruturas do Congresso Nacional, porque aí você inova as pessoas e elas caem nessa mesma estrutura. E não muda nada.
Porque, de certa maneira, o Senado foi bastante inovado. Se não basta inovar só o Congresso, você tem que modificar, inovar as estruturas. Por quê? A PEC, você sabe por que não passou a PEC 135? Não foi por causa dos votos. Foi uma decisão dos presidentes dos partidos. Como é que pode isso? Só com a reforma política que a gente vai conseguir mudar essa história. Então, reforma política, administrativa, tem tanta coisa, né? Eu acho que a questão da constitucional também tinha muita coisa assim. A Constituição, até o Modesto Carvalhosa tem uma Constituição pronta, até recomendo, né? Maravilhosa, principiológica, que ele acha que uma Constituição ela tem que ser sintética, ela não tem que ser uma coisa de intervenção em todas as áreas, em tudo, não, sabe? Tem que ser de princípios, né? Que vão nortear todas as outras legislações e tal. É isso. Porque acaba virando uma coxa de retalhos como é a nossa. Não, né? total. Inclusive, o artigo 37 da moralidade, logo em seguida, vem todas as exceções para abrir fecho para as improbidades, né? Enfim, a gente conhece. Nós falamos um pouquinho sobre o AB e eu esqueci de lhe perguntar sobre as suas ideias aí sobre a forma que nós somos, a forma de eleição na OAB Federal. Importantíssimo. Porque hoje nós temos uma eleição indireta. Tá. Então, eu vou te contar uma novidade. Sim. Tá? Quando eu estive ali na primeira vez, estava direta já, que você não viu. Né? Direta já, fora Santa Cruz, aquela coisa toda, OAB sem partido e direta já. Aí depois até muita gente falou que é o pai da criança, né, das diretas já. Sim. Eu comecei a trabalhar o bastidor lá de Brasília, porque eu vi que a OAB Federal não ia fazer nada. E aí eu costurei um projeto com o Modesto Carvalhosa, ele falou, olha, esse projeto tem que ser o mais simples possível, porque senão não vai passar. Eles vão ficar muito tempo delongando ali, discutindo e tal, e aí não vai passar. E aí eu entreguei para o senador Álvaro Dias, que é meu amigo, e ele acha que não, ele defende muito a moralidade, e ele acha que tem que discutir tudo, sim. Tem que discutir para onde vai o dinheiro, enfim, ele fez um projeto dele, que eu tive a iniciativa de provocação, e esse projeto já passou pelo CCJ, e agora, segundo ele, eu entrevistei ele recentemente, e até publiquei no meu Face a foto. Ele estava falando com o Pacheco para pôr um projeto em votação, que é das diretas já. Então, até isso, eu fiz um bastidor em Brasília para conseguir... Isso é essencial, Cláudia. Essencial. Até realmente, isso eu fui atrás. Porque o presidente da Federal, da OAB Federal, não representa a advocacia. É básico isso, todo mundo sabe. Imagina uma trinca lá. Poxa, seria excelente. Tenho meu voto já. Madrinha lá na Federal, eu sou, como conselheira federal lá. Eu sou, inclusive, contra a forma com que são eleitos os conselhos seccionais. Eu acho que não tinha que ser esse negócio de chapa. Vai ser como se fosse voto direto. Como se fosse deputados. Então, o projeto é esse. É maravilhoso. Votar direto nos conselheiros. Voto direto, porque senão, quando ganha uma chapa com os conselheiros, isso. sobe todo mundo e é todo mundo do mesmo viés e todo mundo segue ali a cartilha né, que o candidato da diretoria impõe e não tem ninguém lá para fazer um contraponto. Vira uma coisa única, não é bom. E essa ideia é excelente. Tem meu apoio de ser votado cada um dos conselheiros, cada um se candidata como se fosse um deputado. É um projeto bem extenso. Os mais bem votados. Eu não sei o que vai ser considerado constitucional ou não, porque você sabe que muitas vezes entram com a jeans e tal, falando que não é sui generis, enfim, você sabe, a natureza da OAB, aquela coisa toda. Mas a questão da democratização, eu acredito que passe, que é as eleições diretas, tanto para conselho como para o presidente federal. Eu acho que essas questões já é pacífico, tá? Que não é inconstitucional, ao contrário, a OAB tem que dar exemplo de democratização. Exato. E outra coisa que melhoraria muito seria o segundo turno. O segundo turno seria isso acho que não consta no projeto. Segundo, porque falta representatividade. Muitas vezes a diretoria é eleita,
com os votos úteis, mas representando 10, 15% do eleitorado não é legal. Tá. O ideal seria um segundo turno, seria importantíssimo. E digital, voto digital, porque o advogado, todos eles têm seu certificado, não justifica mais, advogado não sofre voto de cabresto, isso é um absurdo, não tem porquê, Conselho Federal já aprovou... Eu já sou contra. Contra o voto digital? Total. Pode falar. Eu já sou contra. Eu já acho que se eu sou a favor, inclusive, do voto impresso, auditável e escrutínio para o público, que seja contado, inclusive, publicamente, como é que eu posso ser favorável disso na OAB? Eu não sou. Não sou. Existe, é que o eleitorado não tem certificado digital. Acho que a grande diferença é essa. O eleitorado não tem. Pessoa, você não vai conseguir que todo mundo tenha um certificado digital. O advogado tem. E a assinatura digital, nós temos um voto, Cláudia, que é mais seguro, porque é um voto com assinatura da pessoa. É uma coisa para se discutir. Nenhum sistema de software, nenhum, é infalível em invasão de vírus. Pode estar fechado, pode ter isso, pode ter aquilo. Se a Coreia consegue entrar no computador da NASA, quer dizer, nenhum voto, isso não é infalível, né? Então, a questão de você... e não deixa vestígio, isso que é pior, né? Os malwares, eles entram e não deixam vestígio. É muito polêmico o assunto. É polêmico. Né? Então, eu vou começar... É um outro debate. Quem sabe eu vou fazer aqui... Já sei que a doutora é contra. Aí eu trago alguém a favor, a gente faz um debate aqui sobre as vantagens ou desvantagens do voto eletrônico. Mas realmente é um tema polêmico e temos que discutir. E eu acho que o mais importante agora é pensar no voto direto mesmo. Sim, né? sim, não, já é uma evolução tremenda, não tenha dúvidas. O voto direto é a minha bandeira. Tá? Espetacular, espetacular. Já vai ser uma vitória gigante para a advocacia, vai tornar realmente o processo muito mais democrático. Sabe? Só de não ter esse negócio, como eu chamei aqui há um tempo atrás, voto biônico, que é o que nós temos. A grande guardiã da Constituição, que é também essa função da OAB, permitir esse voto indireto, sabe? Que horrível. É um absurdo. Horrível. É um absurdo. Ela tem que dar exemplo tem de que democracia. Dar exemplo. Tem que dar exemplo. Ela tem que dar exemplo, com certeza. Me conte sobre seus projetos. Oh, meu Como Deus que do me céu. fale, eu fiquei sabendo que tem algum projeto lá com o movimento Artigo 1 primeiro, como é que é isso? É que assim, eu não vou antecipar nada, tá? Eu acho que vai ter uma bomba aí, tá? Primeiro, nunca foi feito cobertura via nacional das manifestações conservadoras, nunca. E nós vamos fazer. Eu vou ser a primeira pessoa a estar fazendo essa cobertura. Nós vamos ter drones em vários estados, com várias células, e nós vamos entrevistar pessoas, nós vamos dar a real dimensão do movimento em vários estados, e isso nunca aconteceu. Isso é uma coisa inédita, tá? É uma grande missão. Então, eu estou, assim, trabalhando muito em cima disso, tá? Então, eu vou até contar que você divulgue depois a vinheta nossa, porque é um chamamento, e um chamamento bonito, um chamamento dentro da legalidade, que é uma coisa pacífica, né? Não é um chamamento com fogo, com nada disso. É uma coisa bem... Artigo 1, sabe, da Constituição, o poder emana do povo. Exato. É isso. Então, é projeto de, sabe, daqui a pouco nós estarmos com uma estrutura de um programa também, do Artigo 1, e eu não paro. Eu já fui vice-presidente da UNAB, e aí fui tirada, né, na verdade, porque é oficioso, né, quando você... É um negócio que não era... hoje não, o Artigo 1 tem CNPJ, é tudo bonitinho, porque não pode ser, né? A coisa tem que ser formalizada, senão não dá certo. Então, é isso. Eu estou sempre em todos os movimentos conservadores, tá? Todos que tem, porque eu me considero uma conservadora no sentido de família, né? No sentido da moral, contra a corrupção, contra facilidades,
a questão da boa família que senta na mesa. A minha formação foi de freiras dominicanas, foi toda católica. Eu respeito todos os credos, enfim, a diversidade, mas eu sou uma conservadora na acepção. Não imponho o meu valor para ninguém, porque eu acho que eu respeito a opinião de todos, mas eu sou uma conservadora, você pode ver aí, que não nego muito, né? Eu não falo, não sei o que é falar um palavrão, eu não sei... Né? Eu falei, olha, não era assim, a minha educação você não podia falar. Você não tinha essa liberdade, você tinha horário para as coisas, tinha que sentar à mesa. Hoje não existe mais isso, nem na minha casa não existe mais isso, eu sou sincera. Né? Mas você tinha horário para as refeições, para que todos conversassem. Se atrasasse, não sentava mais à mesa, já podia subir para o quarto. Então, foi bem rígida, né? Tal, a minha educação. E eu acho que isso me fez forte também, né? Sim. Acabou me tornando uma pessoa mais forte para a vida, para as coisas e tal. Com certeza a sua trajetória é inspiração para muita gente, para muitas mulheres, para muitos advogados, advogadas. Então, o convite para a doutora vir aqui hoje foi para isso, registrar um pouquinho o outro lado, né? Porque a gente acaba conhecendo bastante das suas pautas, do seu ativismo e pouco da sua vida, né? Da pessoa. Eu acho que hoje a gente teve um pouquinho mais essa oportunidade. E conhecer um pouco de conteúdo também, né? Porque as pessoas às vezes olham para mim e falam, será que tem conteúdo? Não. Duvido que tenha alguém que tenha dúvida disso, porque a doutora já deu diversas demonstrações de saber muito bem o que está fazendo. Domina as suas pautas, domina o seu trabalho técnico, e com base em tudo isso, queria que a doutora, grande percentual que nós temos jovens que assistem aqui o nosso podcast, que a doutora deixa uma mensagem final, em especial para os jovens. Tá. Pode deixar primeiro uma mensagem geral, falando o que a doutora quiser, e no final, que a doutora fale um pouquinho para o jovem o que ele deve fazer para encaminhar a sua carreira dentro da advocacia. Eu acho que, no geral, tá, eu acho que o advogado ele tem que ter esse amor na profissão. Ele tem que ter orgulho de ser advogado, né? Ele tem que saber que a profissão dele é extremamente nobre. Eu tenho muito orgulho de ser advogada. Eu falo... Né? Nós somos doutores, conforme o imperador nos denominou, né? Em 1824, nós somos doutores, nós somos essenciais à justiça. Hoje a vida está muito difícil para o advogado, é uma luta árdua para todos, não pensa que não é só para vocês, é para mim, é para muitos, ainda mais eu que trabalho mais com pessoas pobres, pessoas carentes, mas sempre há aquela possibilidade de você buscar o seu nicho de mercado, você se atualizar. Hoje nós temos a questão da tecnologia, que é importantíssima, é vital. Na minha época, logo que eu ingressei, pouco se usava, eu sou da geração analógica, tá? Então, é importante que vocês estejam sempre muito bem atualizados, tenham muito orgulho, não abaixem a cabeça, não entrem numa audiência com medo de um juiz, de um promotor. Não entrem. Entendam que vocês são exatamente, têm a mesma função precípua de todos eles. Tá? Acreditem, lutem por aquilo que acreditem e sintam orgulho de serem advogados. Sejam bem-vindos à advocacia, tá? E eu abraço a todos vocês, tá? Um grande beijo. Muito bom. Doutora, vou lhe presentear, então, com a nossa lembrança, que é a caneca do Falando Direito. Ah, olha, que linda. Que a doutora lembre da gente aí. Fica aí uma lembrança. E é isso. Então, vou lhe agradecer muito pela sua presença. Foi realmente uma honra. Obrigada, a honra foi minha. Não tinha tido a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente, agora foi uma honra mesmo te receber aqui. Espero que a gente se veja mais vezes. Sim. E é isso então, pessoal. Vamos concluindo Falando Direito de hoje. Não posso esquecer que você deve assinar o canal, clicar no sininho
todas as segundas-feiras, às 20 horas, Falando Direito Podcast. Até a próxima.